Caio, resumindo muito rápido o que ficou parado no ar no final do nosso último segmento, o Congresso não entende as coisas como o governo gostaria que fosse entendido, ou seja, que ele pratica a justiça tributária e que ele não está aí para prejudicar as camadas de renda mais vulneráveis. O governo coloca nas costas do Congresso claramente a responsabilidade por fazer isso e o Congresso diz, não, a responsabilidade é de vocês, que instituíram uma política fiscal sabidamente impossível de ser cumprida, porque ela garante que as despesas crescem mais do que a receita. E agora vocês querem que a gente corrija o que vocês iniciaram. O Cláudio Couto usou uma expressão muito rica da, como é que é, decisão, paralisia decisória, Cláudio, foi essa, né? Eu não cheguei, acho que a gente não chegou na paralisia, mas acho que a gente está num impasse decisório. Impasse decisório. Né? Uma situação em que não se consegue chegar num acordo. Vamos pegar os dois repórteres de política aqui. Impasse decisório? Sim, impasse decisório muito influenciado pelos fatores externos, que é uma alta taxa de desaprovação do governo Lula, que, segundo as pesquisas, não correspondeu às expectativas nem às promessas de campanha de 2022 e não o torna muito atrativo para a política a um ano da campanha eleitoral. Isso acaba impactando diretamente nas relações dentro do Congresso e no fato de partidos da base, porque eu entendo o que você coloca, professor, que não são inteiros da base, mas estão lá. Um partido com 3 ministérios, a gente não considerar da base, o PP até vai, né? Mas a União Brasil tem 3 ministérios. Né, e ministérios de ponta. Mas não é isso, Caio. Sim, não, esse é um outro debate. Isso que determina porque o partido não tem coesão. Sim. Esse é o ponto. Um partido sem coesão não é da base. O PT é da base, o PCdoB é da base. Sim. Né? Nem o PSOL, acho que dá muito para dizer que é da base, mas certamente o PP, União Brasil, Republicanos, não são partidos da base. Eles têm gente no governo. Sim, e tem alguns deputados que podem até ser da base. Isso corrobora o que a gente sempre tem falado, que é um governo do PT mesmo e só, né? Sim. Bom, vamos lá, só para concluir. Mas não é por causa do PT, por conta da dinâmica nova do presidencialismo brasileiro. Não é que o PT não distribuiu cargos aos partidos, é que esses partidos já não funcionam como funcionavam antes. Mudaram. O centrão não é o mesmo. Cláudio, só preciso que um fale por vez. Em casa ninguém consegue nos entender. A gente tem... Aqui nós todos nos ouvimos, mas em casa eles só ouvem uma linha de microfone por vez. Então, Caio conclui. Daniel, volto para você, Cláudio. Não, só vou concluir só bem brevemente que a conjuntura política do governo Lula III é uma condicionante que atrapalha qualquer solução para esse impasse que se encontra, porque a política olha o presidente Lula hoje e não o considera favorito, não considera como alguém que vai chegar em 2026 e vai ser um passeio, né? Como foi a Dilma em 2010, ou como foi o Lula também em 2006 contra o Alckmin. Então isso acaba atrapalhando, porque nenhum partido da base, né, desse contexto fluido que a gente está concordando. Esses partidos com ministérios, nenhum partido, primeiro, quer fazer um pacto agora para ajudar um governo que ele não sabe como esse governo vai chegar em 2026. E segundo, nenhum partido quer fazer um pacto com um governo que tem uma imagem, segundo as pesquisas, não sou eu falando, de um governo que gasta mais do que arrecada, de um governo que faz ajuste querendo taxar, de um governo cujo ministro da Fazenda tem um apelido que é Taxade. Nenhum partido quer isso. Então tem um problema, sim, no Executivo também, né? Vitimizar o Executivo por todo o contexto, no meu sentir, e jogar toda a responsabilidade desse cenário político e econômico apenas ao Congresso, eu não abraço essa tese. Não é minha tese, mas respeito também completamente quem tem uma tese distinta. Daniel. Dois pontos aqui que se complementam. Uma é uma dificuldade estrutural de convergir minimamente. Quando a gente fala, por exemplo, em reduzir gasto tributário, tirar incentivo fiscal, por exemplo, hoje você já tinha nitidamente ali conversa no Congresso, a bancada do Amazonas dizendo assim, Zona Franca de Manaus não pode entrar. O Centrão, muito ligado às frentes parlamentares de comércio, serviços, dizendo nem pensem em mexer no Simples Nacional. A bancada do PT dizendo tudo menos tirar a desoneração da cesta básica. Então já começou a história de que o meu setor precisa mais do incentivo do que os outros. Os outros podem ser tirados, o meu não.
Outro ponto que é uma dificuldade política, que é o seguinte: quando você tem Nicolas e Haddad batendo boca numa comissão do Congresso, isso não é por causa da divergência que eles tiveram ali. Aliás, o Haddad nunca teve uma experiência legislativa, mas não começou na era das redes sociais. Isso talvez tenha começado, inclusive antes do governo Fernando Henrique Cardoso, o deputado fazer uma pergunta e se ausentar da comissão. Isso é a coisa mais normal. Isso é assim desde que se criou TV Câmara, TV Senado e TV Justiça. Agora, tem um ponto ali que é uma irritação mútua. Os nervos estão à flor da pele. E estão à flor da pele porque existe ali uma insistência do governo numa agenda econômica que o Congresso não quer aceitar. Claro que vai ter alguns deputados mais lacradores em redes sociais que vão manifestar isso de uma forma mais contundente. Mas existe uma agenda que o Congresso não aceita mais. Assim como a gente tem que entender a reação dos senadores a Marina Silva, e aí, por mais ofensiva e abusiva que tenha sido, ela não foi por causa de um discurso no Senado, ela foi por causa de um licenciamento no Mato Grosso parado há 17 anos, o da margem equatorial que está parado há 3, a obra embargada no Rio de Janeiro. É por isso que as pessoas explodem e é por isso que elas explodiram hoje numa comissão do Congresso. Se a gente considerar esse clima, que eu acho que o Daniel descreveu, acho que com muita felicidade, Cláudio, um clima de nervos à flor da pele, que já vem num contexto político no qual qualquer debate um pouco mais profundo ou abrangente, ele é bloqueado por uma polarização que muitas vezes transforma qualquer questão numa coisa maniqueísta que impede que a gente discuta em profundidade. Mas esse é o dado da realidade. E com isso aí que a gente tem que viver, e é disso aí que a gente tem que extrair cenários um pouco mais, digamos, claros. Está claro para você, nesse cenário, quem leva essa queda de braço? Eu acho que o Congresso. Acho que o Congresso leva. Inclusive por uma questão que acho que o Caio apontou com toda razão, porque você tem um governo muito mal avaliado, um governo com presidente que se tornou impopular, e isso prejudica muito, tira dele uma capacidade de certa maneira, digamos, colocar o Congresso numa perspectiva de que é bom negócio aderir a esse governo. Já seria difícil com o governo popular, e acho que isso por conta do quê? Vou insistir um pouco nesse ponto. Por conta de uma transformação política que o Brasil sofreu de 2015 para cá. Eu falo 2015 por quê? Porque 2015 foi o ano que se aprovaram as emendas individuais orçamentárias impositivas. E foi por que aconteceu isso logo naquele ano, primeiro ano do segundo mandato da Dilma? Pelo fato de que se tratava de uma presidente muito fraca, uma presidente que não tinha apetite sequer para estabelecer diálogo com o Congresso e negociar, foi se fragilizando ao longo já do seu primeiro mandato. Quando a gente olha o padrão das votações, a gente vê isso com muita clareza. E quando começa o segundo mandato, tem um declínio vertiginoso de popularidade, porque fala uma coisa na campanha, na hora de fazer a política fiscal é outra, bota o Levi, que tinha uma postura completamente oposta ao que foi o discurso dela na campanha. Não estou criticando o Levi, estou criticando o cavalo de pau que ela deu. E aí, resultado, popularidade despenca, já era uma presidente com má relação com o Congresso, a gente sabe como terminou. Veio o Temer, que esse sim sabia se relacionar com o Congresso, e mais, tinha uma proximidade do ponto de vista ideológico com grande parte do Congresso que facilitava muito seu trabalho. Tanto que aprovou reforma trabalhista, aprovou teto de gastos. Aí, quando vem o escândalo da JBS, aí quebra as pernas do presidente. Ele chega no último ano, não tem mais o que fazer, faz o quê? Intervém no Rio de Janeiro, porque também não dava para aprovar a emenda constitucional com a intervenção acontecendo. E como ele sabia que não ia aprovar a reforma da Previdência, que requereria uma emenda constitucional, escolheu um outro caminho para trilhar, para ter um último ano com algum tipo de ação que pudesse ser ali uma marca e ter algum efeito para o seu governo. Vem o Bolsonaro, abdica de construir uma coalizão, só vai começar a conversar com o Centrão depois da metade do segundo ano do governo, quando se vê nas cordas depois da prisão do Queiroz na casa do Osser, quando um governo que já vinha ali fazendo água, risco de impeachment, mas falou que não faria negociação, que negociaria com frente da agricultura, evangélico, isso não tem como funcionar. Aí, quando veja só, ele adere ao Centrão e não o contrário, como era antes. Só que esse Centrão, e aí, veja, é no governo Bolsonaro que vem a segunda emenda que torna impositiva, a segunda emenda constitucional que torna as emendas orçamentárias impositivas, aí nesse caso as de bancada estadual, o governo perde mais espaço institucionalmente. Aí vem todo o orçamento secreto, resultado.
Esses partidos que compõem o Centrão, que são partidos de adesão, que aderiam a diferentes governos, desde que bem recompensados, a despeito de certa distância ideológica, isso aconteceu no Lula 1, Lula 2, aconteceu até no governo Dilma, isso se tornou inviável. Com a distância ideológica que há hoje entre esse Congresso, com parlamentares que já não têm mais por que aderir, porque eles já têm os recursos que antes o governo lhes entregava na mão, porque controlam o orçamento, eles vão seguir a sua perspectiva ideológica preferida. Com um governo, um presidente de esquerda, uma agenda mais à esquerda, e com um Congresso bem mais à direita, o Congresso mais à direita desde a redemocratização, não era de se surpreender que a gente tivesse esse tipo de impasse se produzindo. E aí gera uma conversa de surdos. E é por isso que eu acho que a gente tende a caminhar com esse impasse até o fim desse mandato. E talvez daqui para frente, se nada muito surpreendente acontecer, a tendência é cada vez piorar. Eu só acho que tem um pecado capital aí, que no Lula 3, que reconhecendo essa perfeita cronologia que você coloca, e acompanhei tudo isso, fiquei 10 anos em Brasília, acompanhei todo esse processo, tem um pecado capital do Lula 3, que ele ou ignora essa equação política nova em Brasília, ou ele reconhece, mas em vez de partir para a política, para tentar, pelo menos, reverter de alguma maneira, ele faz uma aliança com o Supremo Tribunal Federal. E tudo que ele pede na política, na negociação política com o Congresso Nacional, ele aciona o AGU para recorrer ao Supremo Tribunal Federal, desvirtuando ainda mais todo esse desvirtuamento que você coloca nessa cronologia do tempo, né? Acho que tem um pecado do governo Lula 3 de não tentar, pelo menos, sendo quem né, um ex-presidente da República que fez a sucessora, foi preso e tudo mais, tentar resolver essa equação. Ele leva para o tapetão. E isso indispõe ainda mais o Congresso com ele.